Olá, estamos aqui no nosso canal Palavras de Bênção e desta vez eu quero estar conversando sobre pecado. Isso mesmo, eu quero estar falando sobre o pecado e as suas consequências. Para tanto, eu quero usar dois textos bíblicos que vai nos dar base para esta mensagem. O primeiro é um texto bem conhecido que fala sobre o pecado, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo escreveu isso em Romanos, capítulo 6, versículo 23. E o outro texto diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 João 3, versículo 8. O pecado e suas consequências. Geralmente ouvimos frases de efeitos ditas pelas pessoas. Uma delas: onde isso vai parar? É o que assistimos na televisão e ficamos sabendo de tanta miséria, violência, corrupção, morte. Estamos rodeados de pessoas passando fome, sem condição de estudar, de trabalhar, de morar, enquanto outras vivem com quase nada ou sem nada. Muitas estão jogando comida fora, gastando dinheiro desnecessariamente e tantas outras situações catastróficas que aí usamos essa frase. Onde tudo isso vai parar? São famílias destruídas pela droga, pelo divórcio, pela violência, abuso, alcoolismo. Talvez você tenha até mesmo na sua família, entre seus familiares, situações igual a essas que eu estou apresentando. Agora é interessante olhar por que eu estou falando tudo isso se eu vou falar de pecado. Você vai entender. Deus, quando criou o universo, a terra e tudo que há nele, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso mesmo, está lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, que diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou o homem, a mulher os criou. Gênesis 1, 26, 27. Ou seja, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. Então, Deus criou o homem para ser semelhante a ele, sem morte, sem briga, sem violência, sem droga, sem pecado, sem prostituição. Ou seja, Deus nos criou de uma forma tremenda para vivermos no paraíso, para vivermos bem. Mas então, o que isso tem a ver com o pecado que eu quero falar? Porque nós fomos escravizados pelo pecado e somos escravizados pelo pecado. Desde quando, lá no Jardim do Éden, o homem pecou. Em Gênesis 3, de 1 a 6, tem o relato do pecado entrando no ser humano. Quando ali a serpente engana Eva, e Eva e o marido, e toda aquela história que você conhece, que você já leu, que você já viu filmes, novelas, falando sobre esse episódio. Então, ali naquele episódio, o pecado entrou no mundo. E a partir deste momento, então, tudo desandou como eu apresentei aqui. Fome, miséria, desacordo entre as pessoas. A palavra pecado, ela tem o significado de errar o alvo.
Deus tinha um alvo para a humanidade, que ela vivesse para a sua glória eternamente. Mas, como eu falei, Adão e Eva pecaram, então o pecado entrou no mundo. E a partir daí, a coisa viveu dessa forma. Mas quando eu vivo no pecado, e agora? O que eu tenho que fazer? Deus providenciou alguém para morrer no meu e no seu lugar, para que isso fosse reparado, que foi a morte de Jesus Cristo. Ele levou o meu, o seu, o nosso pecado. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos de tomar uma atitude, uma decisão para sairmos do pecado. E eu quero ajudar você a entender isso através dessa mensagem. Vamos olhar primeiro o homem sem pecado. E como eu li no texto de Gênesis 1, 26, 27, Deus fez Adão de uma forma intelectual, moral, ou seja, com atributos próprios de Deus, a imagem e semelhança. Soprou nele o Espírito. Deus não reteve nenhum bem à humanidade. Ele deu poder, ele deu domínio, ele preparou um paraíso para ele viver. Ele até andava com Adão, como a Bíblia fala, que Deus andava com Adão numa comunhão irrestrita, porque o homem foi criado um pouco abaixo de Deus, um pouco inferior a Deus, mas com todos os privilégios que Deus poderia ter dado ao homem. Ou seja, o homem, o ser humano, nasceu sem pecado. Mas aí, o que aconteceu? Deus deu poder ao homem de escolha. Gênesis 2, de 16 a 17, Deus falou para o homem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Ou seja, o homem desobedeceu. Ele poderia viver tão bem no paraíso, mas ele preferiu desobedecer. E ao desobedecer, fazer aquilo que Deus não queria, o pecado entrou no ser humano, entrou na humanidade. E aí vem as consequências das minhas escolhas. Então, cuidado com as escolhas que você faz. Deus, ele te dá o livre-arbítrio da escolha. Mas ele te mostra o caminho do bem e do mal. É você que faz a escolha. E são essas escolhas que nos levam a uma vida de pecado. Deus, ele mostra o caminho. O que você quer? Vida ou morte? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, Deus nos mostra as estradas a seguir. Somos nós que escolhemos a estrada a seguir. E geralmente escolhemos a estrada larga, bonita, mas que no final nos leva à morte. O homem escolheu o pecado. O diabo, ele negou as palavras de Deus, apregoando, colocando na mente humana de que não tinha problema nenhum comer da árvore, comer da fruta, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ali, na verdade, foi um engano de Satanás na cabeça do homem, na cabeça da mulher. E isso vem acontecendo até os dias atuais. Deus fala assim: Ananias, não mexa ali. Mas o diabo vem e fala para mim: não, pode mexer que não tem problema. E eu, ao invés de dar ouvido à voz de Deus, eu dou ouvido à voz do diabo. E eu vou e faço. E as consequências vêm. Então, todo pecado tem consequências. Às vezes, consequências que muitas vezes eu falo assim: mas não tem problema não. É coisinha banal. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será com as suas próprias mãos, como fizeram. Isaías 3, de 1 a 11. Ou seja, eu vou pagar por aquilo que eu estou fazendo, de certo ou de errado. Então, o pecado, ele tem consequências.
E a gente acompanha pela televisão reportagens, notícias. Agora mesmo, quando eu gravo essa mensagem, está aí na mídia a morte de um menininho venezuelano, uma criança, um inocente, morto por familiares que estavam envolvidos com homossexualismo. Ou seja, o pecado vai gerando outro pecado. É uma bola de neve. É um pecadinho, como muitos dizem, que se transforma num pecadão. Que na verdade, para Deus, na Bíblia, não existe pecadinho nem pecadão. É pecado. Então, o familiar era homossexual, se envolveu com outra pessoa e que levou à morte daquela criança. O pecado, ele só traz isso: morte, briga, desavença e tantas outras coisas, como você acompanha na televisão, nos noticiários. E agora, esse mês de fevereiro, todos nós sabemos, existe aí algo, um movimento que todo ano acontece, que não vale nem a pena ficar fazendo propaganda, mas você sabe que só traz desgraça. Aos olhos humanos, aparentemente, é uma festa, é uma alegria, mas de festa e de alegria não tem nada. Eu estou falando sobre o carnaval. Depois, a gente só assiste na televisão as consequências: morte nas estradas, famílias destruídas, perdas de emprego, hospitais lotados. Festa da carne, festa que Satanás domina. Então é isso que ele veio fazer. A Bíblia fala que ele veio matar, roubar e destruir. A primeira coisa que ocorreu com Adão e Eva, seus olhos foram abertos. Souberam que estava nu. Olha as consequências do pecado. Até então eles viviam nus, no paraíso, e não tinha maldade. Não tinha vergonha das coisas. Mas a partir do momento que os olhos humanos foram abertos para o pecado, eles descobriram. Eles viram que seus corpos, o potencial para o mal. Aí entra a questão de que a Bíblia fala sobre a carne e o espírito lutando um contra o outro. A carne quer prevalecer, o espírito quer prevalecer, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro de modo que não conseguis fazer o que queres. Gálatas 5,17. Ou seja, o Espírito de Deus quer habitar em mim, mas a carne, que é de Satanás, o domínio quer também. Então, veja, há consequências. Culpados e envergonhados, eles procuraram se esconder de Deus. E é exatamente isso que nós fazemos todo instante. Quando pecamos, nos escondemos de Deus. Se esconderam da presença de Deus. Gênesis 3:8 vai falar isso. Apocalipse 6, de 15 a 17 também fala isso. Ou seja, se afastaram da presença de Deus naquele dia, morreram espiritualmente. Então veja, foi decretada a maldição sobre eles. Então, tudo existe de consequências sendo pecado. Então, que essa mensagem possa atingir o seu coração, que você possa se despertar para essa questão do pecado. Existe solução. A solução é Jesus Cristo. Tem uma historinha que conta que um homem, ao final do dia de trabalho, estava descendo o elevador, quando de repente ele percebeu fumaça e muito calor. E quando ele se deu conta, o prédio estava em chamas, estava pegando fogo. E houve todo aquele movimento ali, e ele querendo sair dali, não conseguia, e o bombeiro chegou para resolver o problema, ele estava no 6º andar. E os bombeiros estenderam aquela lona e falaram para ele: pula, pula. E ele ficando com medo de pular. E ele pula, não pula, e o pessoal mandando ele pular, e ele não queria pular. Resultado, ele não pulou. E o fogo atingiu aonde ele estava e ele veio a morrer. Ou seja,
O que essa historinha nos ensina? Aquele homem estava num lugar perigoso. Estava num lugar que o estava destruindo. Mas havia uma solução. Era ele pular, que os bombeiros estavam segurando aquela lona, ele pularia em cima daquela lona e se salvaria. Mas ele optou por não pular. É assim o pecado. O pecado é exatamente isso. Você está vivendo no pecado, está vivendo em chamas, está vivendo num lugar perigoso, está vivendo de uma forma perigosa que pode te levar à morte. E Jesus está de braço estendido falando, pula nos meus braços, venha para os meus braços, que tem salvação. E você, às vezes, faz a opção de não pular e morre no pecado. Então, o homem foi criado sem pecado. Ele recebeu o poder de escolher. A escolha que ele fez foi o pecado. E a partir de então, ele vem sofrendo as consequências, dia após dia. O pecado, ele é real, não tem como esconder. Ele está dentro de mim e de você. Ele está como no prédio em chamas da nossa historinha, da nossa ilustração. Ele está ali, pegando fogo, querendo nos destruir. Você sabe que a morte está chegando e que vai acabar com você. Mas a voz do Espírito Santo está dizendo, pula, pula. Ou seja, vem para os meus braços, eu estou querendo te salvar. Então, eu quero encerrar essa mensagem deixando para você esse relato. As consequências do pecado. Não foi plano de Deus o pecado, foi a escolha do homem. Mas ainda assim, Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, providenciou o seu Filho Jesus para morrer na cruz por mim e por você. Mas Ele nos dá o direito da escolha. Ele está nos falando, pula, pula desse prédio em chama chamado pecado. Pula nos meus braços, que eu vou te salvar. Mas você precisa tomar essa decisão. Junto com essa mensagem, como eu sempre faço, eu coloco uma música. Mas hoje eu vou colocar uma outra historinha, uma outra ilustração. Preste bem atenção nela, que tem tudo a ver com essa questão do pecado. Assista essa mensagem até o final, deixe o seu like, deixe o seu joinha e se gostar do canal, assine o canal para nos ajudar a propagar ainda mais a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e muito obrigado por estar comigo. Graça e paz, tudo bem, meu irmão? Tudo bem? Bom dia! Deixa eu te falar uma coisa pra você. Eu tô aqui nessa rodovia e eu tô vindo faz um tempão com a luzinha do meu combustível indicando assim, vai acabar, tá na reserva. Mas eu tenho um defeito muito grave. Eu sempre digo assim, vai dar. Não, vai dar. Dá pra ir mais um pouco. Vou até o próximo posto. E não dá. Não adianta teimar que chega uma hora que acaba. Olha aqui. Sabe o que eu quero dizer pra você hoje? O que eu aprendi com isso? A nossa vida é desse jeitinho. A gente sempre acha que nas práticas do pecado, nas práticas dos erros, sempre vai dar. Não, dá pra ir mais um pouquinho. Sem Jesus, dá pra ir. Eu consigo, eu dou conta. É a luzinha da reserva gritando pra você, a vida pedindo pra você por socorro. A vida falando pra mim e pra você, deixa de ser teimoso. Não dá, nós não conseguimos. O sinal de emergência já foi acionado. Não dá, nós não conseguimos. O que o Espírito Santo de Deus quer dizer ao meu e ao seu coração nesta manhã é o seguinte, querido. Pare, reabasteça, volte a acreditar, volte a ser dependente de Deus. Vai chegar uma hora que nós vamos parar, não dá, não adianta. Fazemos por teimosias, até chegar a um certo ponto que nós chegamos a essa conclusão. Graças a Deus, eu parei próximo a um posto de combustível. O que foi que eu fiz? Desci para ir reabastecer. Para quê? Continuar. Então, em nome de Jesus Cristo, entenda, sem Jesus não dá.
Se Ele está avisando, volte a reabastecer, você precisa vigor, você precisa voltar a orar, é porque é necessário, porque vai chegar um momento que você não vai conseguir. Então volte, pare, abasteça, se envolva, tenha comunhão com o Pai, e assim você vai continuar a jornada, e os obstáculos vão ser derrubados todos os instantes por Ele, e você vai conseguir passar dia após dia. Sem Jesus, não dá, deixa de ser teimoso. Deus abençoe, um dia espetacular de bênção para você. Fica com Deus.